A defesa de Clériston Pereira da Cunha, morto nesta segunda-feira no presídio da Papuda depois de um mal súbito, alertou o Supremo Tribunal Federal desde maio sobre os riscos da manutenção da prisão preventiva do acusado de participação nos atos do 8 de janeiro. Em ao menos 8 ocasiões, o advogado Bruno Azevedo de Souza pediu a liberdade provisória de Clesão ao ministro Alexandre de Moraes. Em um dos pedidos, a defesa afirma que Clériston convivia em local degradante e insalubre e que essas condições poderiam, então, causar complicações. No último dia 15, Clesão teria se queixado à mulher, Jane Duarte, de dores no peito. Sim, eu fui na última visita na quinta-feira, ele me reclamou de uma dor no peito, no coração. A PGE foi favorável à soltura dele há 2 meses atrás e a gente estava sempre nesse aguardo de que ele iria sair, e não liberou ele. E aí eu sempre falava, gente, meu esposo tem comorbidade, gente, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu gritei socorro, ninguém ouviu, meu esposo morreu de uma forma injusta. Quem vai trazer meu esposo de volta para casa? Minhas filhas aqui, todos os dias a gente falava, meu pai vai chegar, meu pai vem para casa, e agora? Como que ele vem para casa? Clériston deixa a mulher e 2 filhas. Em uma audiência feita no fim de julho pelo Supremo Tribunal Federal, o próprio Clériston Pereira da Cunha afirmou que sofria de problemas de saúde dentro do presídio, com desmaios e falta de ar. Vamos acompanhar. Clériston, para a gente finalizar, eu vi que no decorrer você falou que não levou remédios e tudo. Você possui algum problema de saúde? Doutor, eu fiquei internado há muito tempo atrás, né? Inclusive no dia eu não estava, até hoje ainda tomo remédio, estava muito doente, assim. Aí devido aos gases, essas coisas assim, eu comecei a passar mal. Realmente eu tenho uma vasculite, né? Que consta em laudo. Já fiquei internado no Hospital de Taguatinga durante 33 dias. E nesse dia eu passei muito mal, sem alimentação. Nós não tivemos alimentação, só aí por volta, acho que de madrugada, não lembro mais ou menos, eu comecei a passar mal, eu sei que eu desmaiei, inclusive fiz xixi até na roupa, sem ver, né, quando você desmaia, me levaram para uma UPA, né, aí me trouxeram novamente, aí que a minha esposa chegou com os remédios lá por volta de umas 7 horas da manhã, 6 horas, não lembro exato a hora exata, né, e realmente eu tenho uma vasculite e estou aqui até agora. Passei muito mal, 17 dias sem poder comer, aqui preso aqui no hospital, aqui no presídio, né? Eu tenho essa vasculite aqui, de desmaiar, falta de ar, essas coisas, mas Deus tem cuidado da gente aqui, tá? Nós vamos vencer. Bom, Consta, quero te ouvir, a gente tem vários aspectos aí para falar sobre esse caso do Clériston, ele que era um preso provisório, não foi julgado e acabou morrendo ontem dentro da Papuda. Só para a gente fazer uma retrospectiva, falamos muito desse caso aqui ontem no programa, né? Mas em ao menos 8 ocasiões a defesa do Clériston pediu a liberdade condicional, liberdade provisória para o ministro Alexandre de Moraes, que não concedeu. Esse é um ponto. Outro, um relatório médico foi apresentado em fevereiro deste ano, comprovando a condição de saúde de Clériston, ele que tinha diabetes e também hipertensão, isso não foi levado em conta. Além disso, um prontuário foi entregue ontem, inclusive junto com o atestado de óbito pelo diretor da Papuda, mostrando que o Clériston, ao longo desses 10 meses preso, foi atendido 22 vezes, recebeu atendimento médico dentro da Papuda. E por fim, não menos importante, que talvez agrava ainda mais a situação, é que havia um parecer favorável do Ministério Público Federal desde 1º de setembro deste ano, pela soltura de Clériston. Mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes não havia ainda analisado esse pedido da PGR. O grande responsável por isso tem que ser punido, e as leis brasileiras, se ainda valessem de alguma coisa, são claras em definir esse tipo de punição. Por exemplo, no Código Penal nós temos o artigo 135 que diz: deixar de prestar assistência quando possível fazê-la a pessoa inválida ou ferida, ou em grave e iminente perigo, pena detenção de 1 a 6 anos ou multa. O artigo 136, expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Tem também punição prevista.
Artigo 61, são circunstâncias que sempre agravam a pena ter o agente cometido o crime por motivo torpe, com abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo, quando o ofendido estava sob sua imediata proteção ou autoridade. Tudo isso está muito claro que se configura a esse caso trágico, e é de cortar o coração ali, a viúva chorando e questionando, né, com toda a legitimidade, quem vai trazer o marido dela de volta? Ninguém, não tem como. Né? Então, era um preso político com uma comorbidade, com uma questão de saúde delicada, o laudo médico mostrando isso, o Ministério Público se manifestando. E por que motivo o Alexandre de Moraes simplesmente ignorou isso? Talvez pelo mesmo motivo que em várias ocasiões ele tenha negado pedidos de médicos e da defesa do Roberto Jefferson de ser tratado. Talvez exista aí um fator de sadismo, porque, ou então, vamos aqui para uma análise mais cínica da situação, uma necessidade de manter as narrativas de que houve uma tentativa terrível de golpe de Estado com pessoas armadas com algodão doce. Isso é uma coisa que precisa ser dito, porque isso implica também essa imprensa, essa velha mídia, em um silêncio ensurdecedor, sem dar destaque a essa morte nas capas dos jornais, sem tratar isso como o tema do dia. Porque nós tivemos um preso político que foi a óbito, sob o controle do ministro Alexandre de Moraes. Ele que tinha a papelada e o pedido até da PGR para soltura. E ele não fez. Então, essa devia ser a notícia mais debatida no dia. Tudo mais perde relevância. E não estamos, porque essa velha imprensa mostrou que se corrompeu de vez. E quando eu digo aqui a corrupção, é a corrupção da alma desses responsáveis por esse tipo de jornalismo, entre aspas. Então, é tudo um esforço homérico e cada vez mais difícil, porque a mentira tem essa característica. Você vai precisando cada vez mais dobrar a aposta, e o autoritarismo, a censura de quem ousa tocar na questão e fazer perguntas incômodas, começa a ter que ficar num patamar tão elevado que esse é o ponto, né? Ou você vira Venezuela ou você cai. E eles estão cientes disso. Então, daí a necessidade de manter essa blindagem. É uma narrativa patética. Não se sustenta por 3 minutos de reflexão. Golpistas que atentaram contra o Estado de Direito, contra a democracia e as instituições. Qual é o crime? Qual é o crime desse indivíduo em questão que foi a óbito? O que ele fez que atentou contra a nossa democracia a ponto de merecer isso? Então, essa narrativa toda, ela precisa ser mantida, custe o que custar. E a gente está vendo que custa, e custa muito, cada vez mais.